O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs desta paróquia Santa Luzia, também aqueles que nos acompanham pelos meios virtuais desta paróquia, página do Facebook. Só? Em YouTube também? YouTube também. Bem-vindos todos e todas que também forem acompanhando durante a semana esta reflexão. Depois de nós, na semana passada, celebrarmos São Pedro e São Paulo, uma festa que a Igreja do Brasil recebe uma autorização especial, nós voltamos de novo a celebrar o tempo comum, que vai nos acompanhar até o final do mês de novembro. No domingo anterior ao dia de São Pedro e São Paulo, na semana passada, Lucas dizia, capítulo 9, 51, que Jesus tomava a firme decisão de seguir em direção a Jerusalém. Inclusive o texto é muito curioso, porque o texto original fala que ele fechou o rosto, ficou sisudo e enfrentou o caminho em direção a Jerusalém. Daqui para frente ele vai caminhar com os discípulos, preparar os discípulos para Jerusalém, que não é um lugar bom para Jesus. É um lugar que ele vai ser prisioneiro, vai ser rejeitado, torturado e morto. Mas ele dizia naquela mesma semana que ao 3º dia ele ressuscitaria. Depois ele vai perguntar quem ele era para os discípulos.
Pois bem, chegamos hoje neste capítulo 10º, nessa continuada, nessa subida que ele faz em direção a Jerusalém, que não é apenas uma subida geográfica, não é uma subida qualquer, é uma subida existencial. Não é o caminho que eu pego daqui, da paróquia Santa Luzia, vou em direção ao centro, passo no cemitério, vejo ali algum amigo que está enterrado e vou para o centro da cidade. Não. É um caminho que ele faz existencial. É uma subida que Jesus toma no sentido de abraçar em definitivo a missão que o Pai lhe confia, que vai ser então consumada em Jerusalém com a sua morte. Ele sabe que está indo para Jerusalém para morrer. A mensagem que ele recebe do Pai é uma mensagem que inevitavelmente vai levar Jesus à morte, porque mexe com situações e estados religiosos e de poderosos do seu tempo. A pergunta que faz para nós a liturgia de hoje, com relação a quem é meu próximo, também está por trás, como nós ouvimos na primeira leitura, a questão da lei. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, que nós ouvimos, vai dizer o que é a lei. E no primeiro versículo que nós ouvimos do Deuteronômio, a palavra de Moisés ao povo dizendo: olha, se converte, abra seus ouvidos, ouça a palavra, guarda os mandamentos, observa os preceitos. Esse pedido que Moisés faz ao povo é um pedido para que ele, como representante, veja a alegria, veja a felicidade do seu povo. E vai continuar a leitura dizendo: olha, esse preceito, essa lei, essa norma, não é algo que está no céu. Para dizer, não é algo distante de você. Ninguém precisa te ensinar o que tem que ser feito. Ninguém precisa atravessar o mar para receber, para aprender da lei. É algo que está próximo, tangível a vocês. Está ao alcance. As leis não estão mais nas pedras. Mas agora a lei deve estar na carne. Para dizer que a lei deve estar incorporada ao coração da pessoa, ao coração do povo de Deus. Isso, no Antigo Testamento, é o pedido que Moisés faz ao povo. Passando para o Novo Testamento, Jesus é a lei, Jesus é o referencial, Jesus é a presença, é a personificação, vai dizer São Paulo aos Colossenses, daquilo que nós não vemos. Ele personifica a lei. Se antes a lei era dada por Moisés, nas pedras, as tábuas da lei, agora Jesus é a presença real da lei. E que tipo de lei é essa? Aí a gente entende o que fala para nós hoje o Evangelho. E curioso porque é um legista, alguém que é mestre da lei, que vai perguntar a Jesus: Mestre, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Como se ele não soubesse o que deveria ser feito, como um mestre da lei. No fundo, é a pergunta que é feita, capciosa, para colocar Jesus contra a parede. É aquela pergunta que tem um fundo de ironia, para pegar na resposta aquele que vai responder. É a mesma provocação que faz o inimigo com relação a Jesus para colocá-lo em dificuldade no deserto. Ou seja, Lucas, usando a palavra para colocar em dificuldade, está dizendo que o papel que é feito pelo mestre da lei, pelo legista, é o mesmo papel demoníaco do inimigo, do diabo. Aquele que vem para dividir. A palavra diabo significa isso. E a resposta que é interessante, com uma outra pergunta: você é legista, como é que você interpreta? Como é que você lê a lei que você é especialista? Ele vai responder então, usando do mesmo livro que agora há pouco nós ouvimos, Deuteronômio, e também do Levítico. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo com a ti mesmo. Está aí, você sabe. Você sabe o que tem que ser feito.
Você sabe e tem que viver. Está perto de você a lei. Está perto de você a herança que você perguntou. Faça isso e viverás. E aí que está outra pergunta capciosa. Mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aqui no tempo de Jesus, haviam duas correntes rabínicas. Uma mais fechada, que dizia que o meu próximo é aquele que pertence ao meu grupo, ao meu clã, que é judeu como eu. Essa é uma linha mais fechada. A outra, uma linha mais aberta, uma linha rabínica inclusiva, que dizia que todos que necessitam, que precisam da minha pessoa, este é meu próximo. E para responder a isso, Jesus vai então usar essa história, esses três personagens que ele coloca então, um levita, um sacerdote e o samaritano. Logicamente, na cabeça do judeu, o levita e o samaritano, que são homens ligados ao templo, o sacerdote com relação ao culto e o levita com relação às leis. Mais uma vez aparece a provocação com relação às leis, à lei. Sabiam o que deveria ser feito. Eles estavam descendo então de Jerusalém, que está a 700 metros acima do nível do mar, para Jericó, que está a 300 abaixo do nível do mar. Quase o mesmo nível do Mar Morto. Então é uma descida de 1000 metros que as pessoas fazem por um caminho acidentado, perigoso, onde havia muitos roubos. E vai colocar então esses três personagens nessa rota, nesse caminho. Como dizia o levita, o mestre da lei que perguntou a Jesus, sabia. Olha, certamente o levita e o sacerdote vão fazer algo por aquele homem caído. Mas aí que está. A provocação que Jesus faz por meio de Lucas é interessante. E os verbos que são colocados na história, que são muito curiosos. O sacerdote e o levita veem o homem caído. Seguem adiante, quarta volta, pelo outro lado. Homens da lei, homens religiosos, cidadãos de bem, cumpridores das normas, pagadores de impostos, religiosos, vêm, cortam a volta. E aí, a gente pergunta, certamente, eles voltavam do templo, rezavam, estiveram rezando, voltaram para casa, não queriam perder a sua pureza. Acabei de rezar agora no templo. Acabei de comungar. Eu vou me contaminar com essa porcaria no chão? Esse ser desprezível? Imagina, manterei minha pureza. Comunguei agora a Jesus. Opa, não tinha Jesus nesse tempo aqui. Tempo do levita e do sacerdote. Ouvi a palavra de Deus, eu vou me contaminar com essa pessoa que está quase moribunda e morrendo? Não. Não vou. Fico na minha pureza, conservo a minha relação com Deus. Tem uma história que é interessante, abrindo parênteses. O pessoal fala que amar a Deus é muito gostoso, muito bom. O problema é quando chegam os parentes dele. Aí que é o complicado da história. Fecha parênteses. E aí entra o terceiro personagem da história, que é o samaritano. O samaritano era um herege, alguém que tinha não era acolhido em Israel. O samaritano é como se fosse hoje bugrino e potipetano, corintiano e palmeirense, lulista e bolsonarista, sai faísca, só de estar perto. Por quê? Os samaritanos, no norte da Palestina, no passado haviam feito uma aliança com a Assíria. E com outros povos também que dominaram a Samaria. E os judeus de baixo, da Palestina para baixo, diziam para os samaritanos, olha, vocês estão muito confortáveis nessa relação de domínio dos assírios e de outros povos. Por que vocês não se levantam, sacodem a poeira e buscam a libertação de vocês com relação aos países que dominaram vocês? De modo então que os samaritanos eram vistos como povos
que aceitaram passivamente o domínio assírio, a sua nova forma de se buscar a Deus, a divindade, e se aliaram com esses povos, fazendo então alianças que iam contra os princípios do povo israelita. Ou seja, de modo então que o judeu com pedigree, não existe, né? Só cachorro tem pedigree. O judeu, de fato, fiel, mantedor da sua pureza, jamais iria passar pelo território da Samaria. Porque só de passar pelo território da Samaria, o judeu ficaria impuro. E Jesus diversas vezes passa pela Samaria, cruza a Samaria. Não dá a volta por fora da Samaria ou pelo mar. Ele atravessa a Samaria, pouco se importando com aquilo que vão dizer dele. Além disso também, os samaritanos construíram no Monte Garizim um outro templo que afrontava o templo único em Jerusalém. Ou seja, o samaritano era alguém que era mal visto, um herege, um excluído da salvação, alguém que estava perdido. No entanto, é esse samaritano que vai então parar o seu caminho de viagem, estava empenhado numa viagem, não sei se fala para onde que iria, mas ele para atender a essa pessoa que está caída. E diz o texto então, chegou perto dele, assim como os dois outros, viu, mas sentiu compaixão. A palavra compaixão, usada aqui, é uma palavra que ocorre aqui, no bom samaritano, na viúva de Naim, em São Lucas, e também no filho pródigo. A palavra compaixão, utilizada aqui pelo autor lucano, significa um sentimento de entranhas. É um sentimento que remexe intimamente à pessoa que sente compaixão. É um palavrão na língua grega que remete aos rins, às vísceras, ou seja, para dizer que o samaritano ficou comovido internamente, de modo então que não tinha outra maneira senão sair de si, fazendo aquilo que era necessário ser feito por aquele homem caído. E aqui é interessante, porque o samaritano da história não vai olhar qual é a opção religiosa do homem caído. Certamente, pelo contexto, deveria ser um judeu. E eles não se davam um com o outro. No entanto, ele vai fazer a acolhida ao homem caído. Não vai saber a opção política que o homem caído faz. Não vai saber a opção afetiva sexual daquele homem que está ali caído. Para nós, estas são as chaves de leitura que o Evangelho de hoje nos faz, nos provoca, nos indica, nos aponta. E são os vários verbos que vão ser usados para indicar essa atitude que teve o samaritano a partir do olhar misericordioso, de compaixão para com aquele homem caído. Aproxima-se dele, faz curativos, derrama óleo e vinho nas suas feridas, coloca o homem no seu animal, leva uma pensão, cuida dele, no dia seguinte paga a sua conta. Ou seja, o samaritano que se faz próximo do homem caído, ele gasta não apenas os seus bens, mas o seu tempo com aquele homem que está caído. E no nosso tempo de hoje, mais do que bens materiais, que a gente pode dar a uma gorjeta para alguém que está precisando, mais do que bens, é necessário que nós nos aproximemos das pessoas que necessitam com o nosso tempo. É o tempo que nós gastamos com o outro que mostra a importância que ele ou que ela tem. É o tempo, gastar o tempo. Por sinal, o que nos pagam no trabalho? Pagam o nosso tempo para fazer alguma coisa para outrem. Numa firma, numa casa, assim por diante. Numa igreja, assim por diante, no lugar do outro. Então, é o tempo que a gente gasta com aquilo que a gente ama que mostra o quanto nós nos empenhamos em fazer o bem
ao outro. E aí, a resposta que Jesus, ou melhor, a resposta que o mestre da lei dá diante da pergunta que Jesus faz. Na tua opinião, qual dos três foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Não é o caído que se faz próximo, é aquele que atende o caído que se faz próximo. É inverter a questão. Não é o caído que se faz próximo, sou eu que vou ao encontro do caído, sou eu que me faço próximo dele, para ele sair daquela situação na qual ele se encontra. A resposta é surpreendente, porque aquele que usou de misericórdia. O rancor é tanto aqui ainda com os samaritanos, que ele não tem coragem de dizer, foi o samaritano que teve compaixão. Não, sujeitou o culto àquele que usou de misericórdia. Minhas irmãs e meus irmãos, a gente não vai resolver os problemas do mundo, muitas vezes nem do outro, da outra pessoa, mas nós somos, por meio do Evangelho, como cristãos e cristãs, convocados a também assumir um coração misericordioso, um coração sensível diante de tantas insensibilidades no nosso tempo, diante de tantos desarranjos que nós estamos vivendo. Se o cristão ou a cristã não tiver um coração sensível, compassivo com aqueles que sofrem, e isso aqui não é coisa de esquerdista, de lulista ou sei lá o quê, isso aqui é coisa bíblica, é teologia, que brota do Evangelho. Se a gente quiser apagar essas páginas da Bíblia, a gente está apagando o próprio Cristo que se entregou. O Papa Francisco, para concluir, tem feito diversas provocações com relação à igreja. Olha, eu quero uma igreja samaritana. Olha, eu quero uma igreja que seja sinodal, que caminha junto. Aqui está o centro da questão. Ele quer uma igreja servidora, que se volta para o outro, que se dobra em direção àquele e àquela que precisa, sem olhar a opção afetiva sexual que ela faça, sem olhar a opção política partidária que ela faça, ideológica, sem olhar a opção ideológica que rege muitas vezes o caminho que a pessoa ou que as pessoas fazem. Por isso e por essas e outras que o Papa Francisco tem sido chamado de esquerdista, de comunista e assim por diante. Não é. É um Papa bíblico que brota, que resgata o Vaticano II e que tenta resgatar para a Igreja aquilo que é próprio do Evangelho, aquilo que é próprio da Sagrada Escritura. Que o Papa tenha coragem para continuar a fazer essa aproximação da Igreja com a raiz do Evangelho. Falei muita coisa, vamos então um pouquinho ficar em silêncio para meditarmos o que foi dito, ressoar em nossos corações aquilo que nós também ouvimos das leituras que nos foram anunciadas.